Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão Financiamento Especializado da Transição ESG da Associação Portuguesa de Leasing, Factory e Renting. ESG Week 2024 é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial que conta com o Banco Montepio como Pioneer Main Sponsor, o IAPMEI como Main Sponsor e a UN Global Compact Network Portugal como parceiro estratégico. Conta ainda com a parceria e apoio do Turismo Portugal, Bondalti, CCA Law Firm, MEL, El Corte Inglês, Pedra Base, Securitas, Universidade de Coimbra, Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, APSER, Ascendi, Karma, Grupo Bell, Aliança ODS Portugal, EPAL, United Nations Association, UNA Portugal. Vamos dar início a esta sessão com Vítor Graça, Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. Então, boa tarde a toda a gente. Gostaria de começar por agradecer ao engenheiro Mário Parra da Silva e à Associação Portuguesa de Ética Empresarial o simpático convite que dirigiram à Associação para podermos participar nesta ESG Week. Aproveitar também para saudar o Banco Montepio por ceder este espaço, magnífico espaço que tem acolhido tantos eventos muito dignos, e ainda o IAPMEI e todas as entidades associadas a esta ESG Week e a todos vós que aqui estão a assistir. Eu espero, isto é o final do segundo dia da primeira metade do fórum. Estamos aqui os resistentes, espero que tenha sido útil, espero que não vos vá maçar, que não seja, porventura não será tão repetitivo. Aqui o objetivo da apresentação, e neste caso da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting, é representante do financiamento especializado. Portanto, nós vamos procurar dar uma visão mais regulamentar e mais do que das normas que derivam a nível europeu e que impactam os bancos, as instituições financeiras e as gestoras de frotas, para perceberem melhor como é que a aplicabilidade de tudo isto que nós ouvimos falar, como é que no sistema financeiro é originado, aplicado e, claro, depois as consequências para as empresas. Eu vou começar, portanto, só com uma apresentação muito curta da ALIF e dos três produtos para sabermos de que é que estamos a falar. Depois passarei a análise da tal evolução regulatória e que também é uma oportunidade para terem uma visão de como é que uma associação financeira tem tratado e abordado estes temas. Depois falarei de algumas implicações para as empresas e as iniciativas que já existem no mercado. Depois o meu colega Gustavo Madeira, a quem também agradeço a disponibilidade, irá falar da importância do ESG focado no renting. Portanto, muito breve, a LF foi fundada em 1984, na altura como a APLIS, a Associação de Empresas de Leasing. Portanto, este ano celebramos 40 anos de existência. Em 2005 fundiu-se com a Associação de Empresas de Factoring. Em 2008 acolhe o Renting e, portanto, em 2010 tem esta designação. Nós representamos o financiamento especializado, mas em concreto representamos estes três produtos. Os nossos associados, se isto funcionar, acho que ficou sem pilha. Já está? Pronto. Temos 14 associados de leasing, 13 de factoring, temos os principais grupos bancários e instituições financeiras, e temos 6 empresas de renting. Temos ainda 5 membros agregados e a associação é filiada a nível europeu na Federação Europeia de Leasing e Renting, na Lease Europe, e na Federação Europeia de Factoring. A nível nacional, somos membros da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, CCP, e estamos também no Plano Nacional de Literacia Financeira do Banco de Portugal e dos outros 2 do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que é mandatado para aumentar o nível de literacia financeira dos portugueses, e numa série de outros fóruns relacionados com o Banco de Portugal. Aqui, para os nossos temas que nos dizem mais respeito, a ALF é ainda membro do Grupo Técnico para a Reflexão sobre o Financiamento Sustentável, que é gerido pela Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, portanto, agrega as diversas associações e algumas instituições do setor financeiro que se debruçam
sobre este tema e ainda a nível europeu acompanhamos nas duas federações os respectivos grupos, ou seja, foram constituídos grupos de trabalhos para focar nisto e já há muito tempo que não se constituíam comitês novos, mas de facto é merecedor da nossa atenção e são temas complexos. Muito rapidamente, só para perceberem, ou quem não conhece os produtos em causa, temos a alocação financeira, em que a alocação financeira tem 3 intervenientes. Tem o locatário, que é o cliente, tem a locadora, que é a instituição de crédito ou financeira, que vai alocar os bens, e temos o fornecedor, que pode ser do que quer que sejam, desde bens imóveis, móveis, máquinas, equipamentos industriais, etc. O locatário, o cliente, escolhe o bem que entende, que quer adquirir, quer financiar e está com o automático e vai. Isto parece que há algum delay. E o locatário contacta a locadora e pede: eu quero comprar este ativo. A locadora financeira aprova e contacta o fornecedor, adquire o bem que o locatário escolheu e dá-o ao locatário para que ele o utilize durante um determinado período. No final do contrato de locação financeira, o cliente é livre de optar pela aquisição ou não do bem que locou pelo valor residual. A grande diferença disto para um financiamento tradicional é que no financiamento tradicional entrega-se capital ao cliente. Aqui não se entrega capital, entrega sim a utilização do bem. Tem algumas vantagens, por isso é que também surgiu e tem alguma expressão que vamos ver, que é o facto da propriedade jurídica dos bens permanecerem com as instituições financeiras durante o contrato. Isto faz reduzir o risco para a instituição financeira e permite uma melhor oferta de condições financeira de custo ao cliente. A alocação financeira financiou o ano passado 2,55 mil milhões de euros, um crescimento de 8,5% face a 22%. Portanto, e isto são investimentos em leasing imobiliário de 1,87 mil milhões e de leasing imobiliário de 685 milhões de euros. Portanto, ainda financia uma percentagem elevada do investimento nacional. O factoring é uma cessão de créditos, o mais fácil é a cessão de faturas, que se aqui isto ajudar, também existem 3 intervenientes: o cliente da empresa, da instituição financeira, a factor e o devedor, ou seja, o cliente do banco ou da financeira presta serviços ou vende bens a um cliente seu, esse cliente é devedor e emite uma fatura sobre essa empresa. Se essa empresa, por algum motivo, ou porque demora muito a pagar, ou porque o próprio cliente prefere utilizar factoring, em vez de estar à espera que o devedor pague 30, 60, 90, ou o que for, se for o Estado, até quase um ano de dias, pega na fatura e cede-a a uma factor. A factor toma a fatura e paga ao cliente o valor dessa fatura com um desconto e vai fazer o esforço de cobrança junto da devedor. Ou seja, eu pego nas minhas faturas, em vez de estar à espera que me paguem, que os meus clientes me paguem, é a factor que trata disso. Isto também, a nível já agora de factoring à exportação, também é muito importante. Quando uma pessoa tem uma empresa tem receio de receber no estrangeiro, o factoring tem a garantia que vai cobrar e retira muita da incerteza. O factoring tomou faturas no valor de 44,2 mil milhões de euros no ano passado. Portanto, isto é um volume verdadeiramente... Portugal tem um dos rácios de penetração maiores a nível da União Europeia no factoring. O renting, finalmente, o último produto. O renting é semelhante à alocação financeira no sentido em que é a empresa de renting que vai adquirir a viatura. Mas é um aluguer operacional, ou seja, não existe a ideia da posse do cliente. Neste caso, o cliente necessita de uma ou várias viaturas, vai contactar uma empresa de renting, a renting presta-lhe assessoria fiscal. Fiscalidade automóvel todos os anos muda e existem vários contornos ao nível das empresas que fazem a diferença, e também as empresas de renting, como adquirem dezenas de milhares de viaturas por ano, também conseguem esmagar preços e existem economias de escala. E, portanto, a empresa de renting adquire a viatura e entrega ao cliente
e o cliente utiliza a viatura durante 4, 5, 6 anos sem qualquer preocupação, paga uma renda mensal, não tem que pagar impostos, tem todos os serviços de manutenção associados à viatura e, portanto, transforma custos variáveis em custos fixos. Tem aquela renda mensal, ponto final, parágrafo. No final do contrato, ou devolve as viaturas usadas e faz um novo contrato com viaturas novas. Portanto, aqui os 3 produtos são marcados por terem uma forte ligação ao ativo que financiam e à economia real, ao contrário do financiamento tradicional, em que se entrega capital e perde-se um bocado o controle aos bens. E isto vai ser importante ao nível do ESG, dos reportes e toda a informação que é preciso de ter para poder preencher todos os formulários. Esta posse e controle e conhecimento dos negócios e dos ativos é importante. Então, agora... e o renting, esqueci-me, adquiriu 36 mil viaturas em 2023 no valor de 1.000 milhões de euros, portanto, são quase 18% das viaturas novas vendidas em Portugal e geriu uma frota de 133 mil viaturas. Agora, em relação à evolução regulatória, eu vou tentar... Isto é um mundo, uma avalanche de legislação. Nós vamos aqui focar as principais, as que são mais relevantes para nós, mas acreditem que existe toda uma deriva de regulações bastante complexas e tem que haver alguns alinhamentos entre elas e está a ser uma jornada algo complicada. As principais é a taxonomia europeia, portanto, que atividades, é o regulamento da União Europeia que diz que atividades é que são consideradas ESG compliant, a Corporate Sustainability Reporting Directive, que é a informação, o reporte, o relato de informação sustentável, a CS3D, também conhecida como CSDDD, que é a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que não só foca-se na prevenção da mitigação de riscos não só ambientais, mas também sociais e de outras dimensões. E, por fim, no caso do setor financeiro, temos a CRR e a CRD, o Regulamento de Requisitos de Capital e a Diretiva, que são quase as bíblias que regulamentam o sistema financeiro e que também eles próprios estão a ser adaptados no contexto ESG, nos seus 3 pilares de transparência, supervisão prudencial e requisitos de capital. E depois existe uma panóplia de entidades, das quais nós recebemos diversa informação, que emitem legislação, de instituições da União Europeia, o Banco Central Europeu, a Autoridade Bancária Europeia, o EFRAG na emissão de normas de relato contabilístico, que agora existe um específico para estas questões sustentáveis, e o ISSB, que é o International Standard Setting Board, que é também um organismo internacional que define normas contabilísticas. Mas só para dar uma visão muito curta, porque certamente já ouviram, e o engenheiro Mário Parra da Silva explica isto muito melhor do que eu, mas só para a origem de toda esta problemática e todas estas legislações que estamos a ter. Eu escolhi, abordar... houve outras iniciativas anteriores, mas destacaria aqui a primeira como a Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, em 1992, de onde saiu a Agenda 21, que é, porventura, o documento que resultou desta cimeira no Rio de Janeiro mais relevante e que exigia a reinterpretação do progresso, do que é como progresso, e tinha que estar balizado numa maior harmonia e não apenas em crescimento económico. Portanto, isto é uma mudança de paradigma. Depois, a criação do UN Global Compact em 2000 pelo secretário-geral Kofi Annan, que a APE é o membro português, veio trazer as empresas para o seio da ONU. Até então, eram principalmente os Estados que são importantes. Aqui trazem as empresas, e em boa hora o fizeram, porque as empresas são o catalisador capaz de alterar o que é necessário alterar para termos um planeta mais saudável. E, finalmente, o Acordo de Paris sobre o clima e os objetivos subejamente conhecidos do desenvolvimento sustentável, definidos em 2015, que são aqui, agora as nossas balizas mais recentes, digamos assim, a nível da arquitetura do regime mundial para a melhoria do nosso planeta.
A nível da União Europeia, também existiram N legislações. Eu destacaria esta, o Plano de Ação Financiar um Crescimento Sustentável, de março de 2018. Este plano de financiar, e os políticos a nível comunitário não são diferentes, todos querem criar planos de ação, agendas do clima, o European Green Deal, há sempre grande pompa nestes relatórios. Mas este em concreto conseguiu começar a desenvolver a produção de regulamentação a nível da União Europeia. Tinha como objetivos cortes de emissões de gases com efeito de estufa, reduzir o consumo energético e fomentar o consumo da energia renovável. Propôs 8 recomendações fundamentais, várias transversais e ações orientadas especificamente para o setor bancário. Porque como é que o legislador achou, como é que nós vamos conseguir inverter este caminho, ou alterar este caminho de crescimento económico, de esgotamento dos recursos e influenciar a sociedade e a economia para terem atenção às questões da sustentabilidade. E pensaram, e bem, em reorientar os fluxos de capital do investimento, ou seja, obrigar o setor financeiro, influenciar o setor financeiro na oferta que faz à economia e aos seus clientes, a incorporar fatores ESG e, dessa forma, alterar o comportamento da economia. Também pretendeu normalizar a consideração da sustentabilidade, porque até isto em 2018 era algo, era feito, mas não de forma tão substancial como começa a ser, e também fomentar a transparência, portanto, isto tem que ser incorporado, a informação tem que ser disponibilizada, tem que ser fiscalizada, tem que ser auditada. E isto tudo requer regras que, como vamos ver, são muitas. A nível de objetivos de emissões da União Europeia, nós temos as grandes paragonas dos objetivos que estão designados pela União Europeia, é a redução das emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2030, no mínimo de 55% em relação a 1990, até 2040 de 90% e em 2050 alcançar a famosa neutralidade carbónica. A nível das legislações que mais nos impactam a nível financeiro, eu falaria do Regulamento da Taxonomia Europeia. A Taxonomia Europeia é o sistema de classificação das atividades económicas que vem dizer o que é que está alinhado com os critérios ESG ou não. E aplica-se a uma série de atividades da economia. Ele, apesar de ser a grande bíblia das entidades financeiras, também é aplicável às não financeiras, à semelhança da aplicabilidade da NFRD, Non-Financial Reporting Directive, que entretanto já foi alterada por outra, pela CSRD, mas que se aplica às empresas de uma forma geral com mais de 500 trabalhadores ou cotadas e ainda às empresas que respeitem dos 3 critérios ali enunciados, terem mais de 250 trabalhadores, ativos no balanço de mais de 25 milhões, ou um volume de negócios de mais de 50 milhões de euros. Também as PMEs cotadas vão ter que respeitar e reportar informação e outros participantes no mercado financeiro. Ou seja, não só os bancos, os que nós conhecemos mais de bancos e instituições financeiras, mas existem uma panóplia de entidades do sistema financeiro que também terão que ser afetados. Isto entrou em vigor parcialmente em 2022, mas é de aplicação parcelada ao longo dos anos. Portanto, isto ainda há muitos anos. O Regulamento da Taxonomia foi publicado em 2020, mas depois tem vários outros documentos associados. O Ato Delegado do Clima, o Ato Delegado Ambiental, o Anexo 1 e 2 da Taxonomia, o relatório final para os requisitos sociais, porque não estavam bem enquadrados a parte, ou seja, foca-se muito no environment, mas não no social e no governance. E ainda existe um ato delegado do artigo 8º, que introduz requisitos de divulgação, indicadores-chave, os KPIs, que nós chamamos, e ainda o Green Asset Ratio, que eu vou falar mais à frente, também para os bancos. O Regulamento da Taxonomia Europeia define 6 objetivos ambientais à volta da questão das alterações climáticas, do uso sustentável da água, economia circular, controle de poluição e restauro da biodiversidade. Estes são os objetivos.
e depois vai classificar mais de 100 atividades económicas, portanto, N, desde produção de carros, aos transportes, à floresta, ou que seja, mais diversas. E cria e estabelece os critérios específicos para considerar esta atividade ESG compliant ou não. Nesta parte, nós, no que nos diz respeito na Associação de Financiamento Especializado e do sistema financeiro em geral, nós não somos as pessoas mais capazes ou especialistas em dizer o que é verde e o que é que não é. Precisamos que alguém que perceba da coisa nos diga se são verdadeiramente, existem aquelas questões se a energia nuclear deve ser considerada verde ou não, etc, etc. Pronto, é isso que nós, sistema financeiro, precisamos que nos digam, nós e não só. E é isso que é discutível. E depois, 3 fases de avaliação, ou seja, as atividades têm que não só contribuir para um dos objetivos de sustentabilidade, mas também garantir que não causam nenhum dano significativo aos outros objetivos. E, por fim, cumprir com os requisitos mínimos sociais. Eu trago só alguns tipos de exemplos de atividades que estão na taxonomia europeia. Portanto, no setor automóvel existem critérios de emissões de CO2 e a partir de 2025 ainda mais apertados. No setor imobiliário fala-se nas questões de eficiência energética das janelas, instalações de painéis solares como sendo compliant e até as construções com certificado energético A anteriores a 31 de dezembro de 2020. No setor da energia fala-se nas questões do fabrico de equipamentos energéticos, desde que cumpram certos requisitos que são considerados automaticamente verdes. E no setor transformador, os fabricantes e fornecedores de maquinaria que facilitem, ou seja, que promovam o caminho para este desenvolvimento da eficiência energética, são considerados verdes. No regulamento contém as várias características técnicas, que aqui estão muito simplificadas, destes diversos setores. Focando no contexto da mobilidade, no fabrico de veículos que tinha referido, vão ser considerados ESG compliant até 2025 os que emitem menos de 50 gramas de CO2 e a partir desse ano só os que emitem 0 gramas, quer dizer, os elétricos. Mas também o regulamento também prevê outras variáveis da mobilidade, que não só o fabrico de veículos. A produção de baterias, as infraestruturas de carregamento limpas, que também contribuam para a redução de emissões, e soluções de transporte sustentáveis, como bicicletas, tecnologias de mobilidade inteligente, etc., que nós também cada vez vemos mais a integração de toda a informação no setor da mobilidade, desde em Lisboa, julgo que já, e noutras cidades, dos parques de estacionamento, a conexão com os transportes públicos, toda essa informação estar conectada para permitir as rotas mais eficientes possíveis e a forma menos poluente possível para as pessoas se deslocarem. Têm existido grandes investimentos nesta área. Mas existem mais questões para além das ambientais, e nesta entra a Corporate Sustainability Reporting Directive, a CSRD, que é a diretiva relativa ao relato sobre a sustentabilidade das empresas. Isto são tudo acrónimos desgraçados, mas e aqui estão muito poucos. A CSRD foi publicada em dezembro de 2022 e o objetivo é levar as empresas a publicar informações comparáveis, não só sobre fatores ambientais, mas também direitos sociais, direitos humanos e os fatores de governação. Esta diretiva tem que ser implementada até 6 de julho de 2024, portanto, sendo uma diretiva, não é de aplicação direta, tem que haver uma transposição nos vários Estados-membros, ainda está em operação, e em 2024 seria suposto já agora, começar a fazer os reportes, mas 2024, o ano fiscal, portanto, será em 2025, com base na informação de 2024. Esta CSRD foi a tal que veio alterar a NFRD, que já existia desde 2014, mas que foi muito limitada, de informações não financeiras, de divulgação de informações não financeiras. E as entidades abrangidas por esta CSRD são similares, portanto, a aplicação disto começa em 2024 com as grandes empresas já cotadas em bolsa,
Em 2025, as grandes empresas um bocado mais pequenas, portanto, com 2 dos 3 critérios, mais de 250 trabalhadores, 20 milhões de euros em ativos, ou um volume de negócios líquido de 40 milhões de euros. Em 2026, em 2027, referente ao exercício fiscal 2026, aplica-se às PMEs cotadas e em 2028 às empresas terceiras da União Europeia. Esta diretiva de relato sobre a sustentabilidade das empresas vem também ditar a criação de normas de relato, que ainda, quiçá, será um bocado ainda mais chato que os textos das diretivas. Estas normas, European Sustainability Reporting Standards, as normas europeias de relato de sustentabilidade, foram criadas pelo EFRAG. O EFRAG é o órgão comunitário que aconselha a União Europeia a emitir normas de relato financeiro, portanto, contabilidade. A nível mundial existem 2 grandes organismos, o IASB e o FASB. O FASB é nos Estados Unidos, o IASB, International Accounting Standards Board, funciona um bocado para o resto do mundo. Eles funcionam em sintonia e emitem as normas de contabilidade que todos nós conhecemos. E foi agora necessário também adaptar toda esta arquitetura e criar normas específicas para o ESG. E, portanto, o EFRAG na União Europeia fez publicar as primeiras normas europeias de relato de sustentabilidade, a 22 de dezembro de 2023, e foram emitidas 12 normas, distribuídas por 2 normas gerais, 5 relacionadas com o ambiente, 4 com as questões sociais e 1 com governação. Portanto, são mais formulários de preenchimento de informação que as empresas sujeitas terão que passar a preencher. Pronto, já falei, a aplicabilidade é semelhante, começa sempre pelas maiores, bancos, etc. E depois vem por aí abaixo. O objetivo é sempre começar por o topo e forçar as empresas porventura com mais capacidades a começar a divulgar esta informação, ao mesmo tempo que vão passar a exigir também dos seus clientes, fornecedores, parceiros. Há todo um efeito multiplicador que se gera. Trouxe aqui só um exemplo destes standards, que é o apêndice D, a estrutura das declarações de sustentabilidade RS, em que estão ali listadas as tais 2 gerais, as 5 ambientais, 4 sociais, 1 de governação. Fala ali, não sei, da própria mão de trabalho, mão de obra, aliás, própria mão de trabalho, mão de obra são políticas relacionadas com trabalhadores, se existem processos e canais de comunicação, métricas de saúde, de bem-estar no trabalho, de segurança no trabalho, diversidade, etc. Portanto, deste apêndice e para cada aspecto saem formulários que vão ter que passar a ser preenchidos e cuja informação é necessária para podermos saber o que é que estamos a fazer dentro das empresas. Agora, a nível das verdadeiramente grandes empresas, está a ser discutida e há de ser votada brevemente a CSDD ou CS3D, que é Corporate Sustainability Due Diligence Directive, a diretiva relativa ao dever de diligência das empresas. O texto provisório, esta diretiva ainda não foi aprovada, existe um texto provisório entre o Parlamento e o Conselho que foi aprovado. Eles chegaram a entendimento em março, e agora, a 24 de abril, vai ser eleito na Generalidade no Parlamento Europeu. Se for aprovado, passará a vigorar. Esta CSDD era suposto ser aplicada a empresas com mais de 500 trabalhadores, mas por influência, curiosamente, ou não, mas dos países de Itália e Alemanha, o entendimento que se alcançou foi um âmbito de aplicação a empresas com mais de 1000 funcionários e um volume de negócios superior a 450 milhões de euros. Nas versões anteriores desta diretiva também estava prevista a aplicação a empresas mais pequenas, mas que estivessem em setores de alto risco a nível de ESG, mas decidiram retirar essa definição. E está previsto que esta CS3D seja aplicável a 5.300 empresas na União Europeia. Portanto, será aplicada às maiores e, mais uma vez, espera-se que o esforço de multiplicação venha por aí abaixo, aplicando a toda a economia. Esta CSDD identifica deveres de diligência, portanto, identificação, prevenção, mitigação, resolução e compensação dos impactos negativos, portanto, fala em compensação, focado na área do meio ambiente e no que diz respeito aos direitos humanos. E fala também das cadeias de valor, portanto, especifica
claramente que não é só a empresa em causa que é obrigada e que tem que ter cuidado, é toda a sua cadeia de valor, os parceiros. Isto de uma forma muito simplificada, porque depois existem N exceções, N regras. Pronto, isto é uma forma genérica do que diz a diretiva. E estabelece objetivos, portanto, as empresas têm que saber o que é que estão a fazer, com quem é que estão a lidar, com quem são os seus parceiros e o impacto que têm na atividade. Voltando agora para o sistema bancário em concreto. Pronto, eu estou a falar das principais que envolvem toda a economia. Agora iria-me focar no que impacta os bancos e as instituições financeiras, a CRR e a CRD, que é o Regulamento de Requisitos de Capitais e a Diretiva, são os grandes documentos legislativos que ditam as regras do sistema financeiro. E já agora, estas regras comunitárias que temos derivam do Comitê de Basileia, que é um organismo internacional que analisa e emite orientações que depois têm que ser passadas a leis, a diretivas, regulamentos, no nosso caso da União Europeia. E está alicerçado em 3 pilares de organização. O pilar 1, requisitos mínimos de capital, ou seja, são o Tier 1 das instituições. O pilar 2, supervisão prudencial e gestão do risco. Portanto, os bancos têm que ter medidas de incorporação de risco e de análise desse risco. E, por fim, o pilar 3, o da transparência e divulgação. Esta CRR e a CRD foram alteradas. Existe um acordo provisório entre o Parlamento e o Conselho Europeu para levarem mais em conta estas questões de ESG. Nomeadamente, colocamos ali algumas, tem que pensar na consideração dos riscos a curto, médio e longo prazo, artigos 73 e 74. Os órgãos de administração são mandatados para fazerem relatórios, são introduzidas competências novas nas autoridades supervisoras, e autoridades supervisoras principais é o Banco Central Europeu, a EBA, a Autoridade Bancária Europeia, e a nível nacional o Banco de Portugal. Portanto, tudo isto é implementado a nível da arquitetura do sistema financeiro com o objetivo de obrigar os bancos a terem algumas alterações consoante o compliance ou não com a taxonomia europeia que dita que atividades é que são verdes é que são ESG compliant ou não. A Autoridade Bancária Europeia, que é o grande definidor de orientações para o sistema bancário, o BCE, para além da política monetária, tem também um dever de fiscalização. Também lançou o seu roadmap de Sustainable Finance, de financiamento sustentável, e em que prevê a aplicação nos tais 3 pilares que eu referi. Portanto, as instituições financeiras são obrigadas a mais transparência e melhor divulgação das informações em matérias de ESG, pilar 3. Têm que incorporar os riscos de ESG, que até há alguns anos não eram incorporados, mas passam a ser obrigados a incorporar, pilar 2. E no pilar 1 é o que ainda está por ser verdadeiramente definido, que é o tratamento prudencial das posições dos bancos. Ou seja, quando eu falava do capital, dos requisitos de capital, aqui é que vai começar a doer, porque é suposto os bancos oferecerem a atividades que sejam ESG compliant, bonificações, e acho que são mais poluidoras ou contra ESG, penalizações. E já o estão a fazer, já há algumas iniciativas e é aplicado. Mas ainda não se encontra definido os impactos ao nível deste pilar 1, dos requisitos de capitais mínimos dos bancos. Quando forem definidos e os bancos, o setor financeiro, começar a ter que discriminar a nível do consumo de capital este tipo de financiamentos, eu julgo que se começará a assistir a um impacto verdadeiramente ainda maior na economia, em que qualquer financiamento que se fazem vai-se ter um custo acrescido se for prejudicial para o ambiente. Há bocado falava-se do custo de água ser quase nulo. Aqui o que se pretende fazer é incorporar os custos de poluir ou ter um rating de ESG mau
incorporar esses custos no financiamento bancário. E, finalmente, isto está aqui a ser uma enxerga de regulamentação, mas terminava. Tem-se falado muito do Green Asset Ratio, em português, o rácio dos ativos ecológicos, o GAR, que é um indicador que coloca os ativos, as posições dos bancos que são ESG compliant a dividir pelo total da atividade financeira. Ou seja, vai dizer que percentagem em modo geral, que percentagem dos investimentos feitos por uma instituição é que são ESG compliant. Isto é um indicador muito simplista, tem sido muito criticado, ainda não está... 2024 é suposto ser o primeiro ano em que se vai obter o resultado destes GARs, mas isto é um indicador destes, é impossível de incorporar toda a informação, todos os detalhes das atividades que uma instituição financeira se encontra a diligenciar. Também, ao apenas capturar as atividades ESG compliant, ficam de fora todas o financiamento à transição energética que está a acontecer. Porque nós temos uma economia que polui e não passamos automaticamente para uma economia reciclada, verde, em que é tudo maravilha. Vai haver uma fase longa de transição, de melhorias, para alcançarmos objetivos, e essa componente não é capturada. Em 21 de maio de 2021, a EBA lançou uma estimativa com 29 bancos deste GAR e teve um resultado de 7,9%. Ou seja, de acordo com esta estimativa, com uma amostra limitada, 7,9% dos financiamentos desses 29 bancos eram ESG compliant, o que quer dizer que os outros não eram. Agora, as implicações e algumas aplicações para empresas. Pronto, isto foi todo os principais documentos legislativos, todas as normas que vêm, que são altamente comentadas por diversas organizações. Eu falo do sistema financeiro, mas são centenas de entidades interessadas e bem que têm o seu dizer sobre isto, e são as tais que nós estamos a acompanhar, que são alteradas constantemente e que têm que ser articuladas entre elas, mas que vão ter efeitos muito práticos, e eu acho que 2024 vai ser o ano-chave de início de impacto verdadeiramente sentido delas. A nível das empresas, eu falo das empresas do tecido empresarial em geral. O que é que eu tenho ouvido das várias reuniões também em que temos participado é como é que uma empresa média portuguesa consegue cumprir com toda esta regulamentação, com todos estes pedidos, com isto tudo. De facto, há aqui todo um trabalho de massificação que deve ser feito. Mas o que há a fazer, há o desafio, mas também é muito importante a atitude e a mentalidade para conseguirmos alcançá-lo. E, portanto, eu julgo que estas questões de ESG, de exigências, devem ser também pensadas no âmbito de oportunidade e não só de custos, eventuais custos que possam trazer. Portanto, ao nível do acesso de capital, isto vai afetar decididamente a vida das empresas. Vão ter bonificações ou penalizações com base no compliance com os critérios de ESG. Existe uma importância, estou a pensar como um empresário, ao nível da mitigação de risco. Portanto, eu posso dizer, isto não me interessa nada, não quero saber nada disto, vou continuar com a minha vida. Mas eu, se calhar, estou a hipotecar o futuro do meu negócio, quer seja por via de coimas que possam vir no futuro, por obrigações regulamentares que eu vou ter que cumprir se quer continuar a existir neste ecossistema. E depois pensar em vantagens competitivas, portanto, as questões ambientais, sociais e de governação, são cada vez mais queridas das pessoas, da sociedade em geral. Portanto, pode ser entendido como uma vantagem competitiva da empresa cumprir com elas. Até porque toda a gente tem família, toda a gente quer ter um futuro risonho e estaremos todos interessados no mesmo. Também aqui as vantagens também passam por uma própria produção ou atuação mais eficiente e ecológica, também implica poupanças para a empresa. Porque o consumo de menos recursos, eu consigo ter custos inferiores. Portanto, também há
toda uma vantagem na adaptação. Depois, na resiliência da cadeia de valores de parceiros, se todos estiverem apostados e na mesma página de respeitar estes valores, podem-se criar parcerias e cadeias de valor mais resilientes. A atração e retenção de talento, portanto, os trabalhadores, especialmente os mais jovens, são cada vez mais interessados nestas matérias. É um fator diferenciador, cada vez mais diferenciador, de contratar e conseguir reter essas pessoas. E, por fim, a nível da reputação da marca. Portanto, isto são algumas das implicações que isto tem para a vida das empresas. Ao nível de alguns indicadores, já muitas empresas, eu por acaso tenho visto, e de forma até surpreendentemente satisfatória, certamente é um bom trabalho que a APE e outros têm feito, que cada vez maior número de empresas tem tido a preocupação de colocar, pelo menos nos relatórios, nem que seja uma página, sobre questões, métricas relacionadas com estes tópicos. Eu trouxe aqui alguns, existem demasiados para caber num slide na apresentação inteira, mas é só a título de exemplo em que todos nós temos que pensar de que forma é que eu posso medir o que estou a fazer e de que forma é que posso comunicar o que estou a fazer. Porque é do meu interesse, quando recorro a um financiamento, tenho que conseguir transmitir essa informação. Mas aqui o ónus não está principalmente nas empresas, está nas grandes empresas e no sistema financeiro em desenvolver e facilitar o compliance com essas exigências de reporte de informação. Algumas iniciativas que já começam a existir de instituições. E estou aqui de uma forma, sou uma associação, nós temos de ter muito cuidado, não posso trazer aqui exemplos concretos, nem focar nomes para não haver preteridos, mas ao nível do leasing, a alocação financeira, em que se financiam ativos móveis e imóveis, existe um grande, e que já agora, e que por a posse jurídica desses bens pertencerem à instituição financeira alocadora, existe um maior controle e conhecimento das características desse bem. Onde tem havido mais iniciativas é no âmbito das energias renováveis e nos veículos de emissões zero. Tem sido o grande aporte nesta atividade. Ao nível do factoring, o factoring na seção de faturas, portanto, gestão de tesouraria, pagamentos, recebimentos e a agilização de todo este processo. O factoring tem um grande desafio. Ele não é capturado propriamente dito pela taxonomia europeia com base no produto ou no ativo que é financiado, está a financiar faturas ou financiar, a adquirir, mas é capturado por ser uma instituição financeira e de crédito com obrigações e os seus clientes por terem atividades que são ou não ESG compliant. E no âmbito do factoring já temos assistido a iniciativas de factoring e confirming verdes, mas ainda não estão muito massificadas, porque é necessário analisar e atribuir um rating ESG a todas as empresas que imitam as faturas ou associadas. Ou seja, eu adquiro faturas de 100 fornecedores, tenho que estar a analisar um a um se são compliant ou não. Portanto, geralmente têm existido iniciativas com grandes grupos empresariais, em que se delimita, com empresas parceiras a avaliar as atividades, mas é algo que ainda carece de maior massificação. E quem diz no factoring diz já agora em todo este processo. Nós vamos ter que dar um rating, saber classificar as centenas de milhares de empresas que existem no nosso país. Portanto, estão a existir grandes investimentos a todos os níveis, não só das instituições financeiras, mas também a nível da contabilidade e das grandes empresas para conseguir apreender esta informação. No renting, sendo focado principalmente nas viaturas ligeiras, também se prende com os veículos sustentáveis. O renting, para além do aluguer da viatura, também oferece todos os serviços associados à manutenção da viatura. Portanto, também é capaz de ter impactos positivos no controle da poluição, quer seja por via da manutenção das viaturas atempadamente e corretamente, formação, etc., etc. Tem uma série de capacidades
para ajudar no tópico das viaturas. O meu colega, o Gustavo Madeira, vai falar dentro de pouco e vai dar um foco a este tema. Já faltam 2 slides, portanto, já estou perto do fim. Iniciativas das instituições. Para começar, o principal nesta fase é o papel informativo. Portanto, tem havido muita divulgação de informação aos seus clientes e o principal é o apoio no desafio da preparação da informação. Ainda se estão a assistir a N iniciativas em que as instituições estão a criar reportes. Há reportes, o ideal ainda não está definido a 100%, mas seria haver um reporte homogéneo, único, um one-point shop. Uma empresa submete a informação e era acessível por todos. Quase como a certidão permanente de uma empresa, mas para o ESG. Mas aqui é o grande desafio, acho eu, é a preparação e a obtenção desta informação. E depois estão a funcionar como aceleradores da transição, por via já dos produtos com algumas vantagens, benefícios para as empresas que existem. Depois, nesse apoio, no apoio ao investimento, portanto, linhas de financiamento exclusivas de ESG, que já existem em algumas instituições, e os tais apoios e bonificações para essas linhas, que hão de ser mais consistentes ou mais execuíveis quando os capitais mínimos dos bancos forem afetados negativamente e positivamente com base nisto. E os principais exemplos de investimento e de apoio que temos assistidos são aqueles que todos nós, se calhar, esperaríamos: painéis fotovoltaicos, produção de energia para autoconsumo, postos de carregamento de veículos elétricos, o reaproveitamento de águas pluviais, a mobilidade verde e o factoring ou confirming na questão das faturas dos fornecedores, ou seja, oferecem condições mais vantajosas se os fornecedores e as faturas cedidas originarem de atividades ou empresas ESG compliant. Para terminar, pronto, e já, se houver questões, estejam à vontade, mas os setores do leasing, factoring e renting, dado pela dimensão que têm e pelo impacto, pela capilaridade que têm ao nível dos investimentos e dos financiamentos serem ligados à economia real, portanto, não se entrega só dinheiro por entregar, está alicerçado em faturas, e faturas querem dizer prestação de serviços que foram feitas ou vendas de bens que foram feitas, quer seja no investimento em ativos de investimento, está intimamente ligado a todo este financiamento desta transição energética. E apesar dos tais desafios que estamos todos a enfrentar e que vamos continuar a enfrentar, os fornecedores de produtos sustentáveis devem ser apoiados de forma bonificada para acelerar esta transição. É possível tornar o financiamento sustentável atrativo, e já existem esses exemplos, e também uma mensagem genérica que é, estamos todos a falar de ESG compliant, de indústrias verdes, mas a economia não é só verde, também é castanha, também tem coisas menos boas, e o principal é nesta fase de transição não deixar as entidades para trás. Portanto, tem que ser feito um grande esforço por parte a parte, e o sistema financeiro, ou pelo menos o financiamento especializado, está apostado em prestar esse apoio de assessoria e de acompanhamento para todos juntos conseguirmos fazer esta transição e saber claramente onde é que podemos melhorar. E, por fim, destacar que a taxonomia europeia, portanto, a Bíblia das atividades ESG compliant, define especificamente o leasing e o renting nas atividades, e o factoring e o confirming são apanhados por serem... Eu não especifiquei. O leasing, a alocação financeira e o factoring são atividades financeiras reguladas, supervisionadas pelo Banco de Portugal. O renting, o aluguer operacional de viaturas, é uma atividade comercial e, portanto, não está sujeito à supervisão do Banco de Portugal. Mas todas elas estão enquadradas na taxonomia europeia e todas elas fazem parte da transição energética. Pronto, obrigado. Eu não sei se há alguma questão que alguém queira fazer antes de eu passar a palavra ao meu colega, se não também estarei disponível depois no final. Não, obrigado. Gustavo. Toma a palavra Gustavo Madeira, Diretor de Estratégia e Transformação do Renting, em nome da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting. Muito boa tarde a todos. Eu
começava por estender os agradecimentos há pouco transmitidos pelo meu colega e antecessor, e é uma ótima oportunidade de estar aqui. Por favor, interrompam-me à medida da intervenção. Eu sei, e também pegando nas palavras que o meu colega já proferiu, eu sei que é um desafio, é o final de 2 dias que devem ter sido intensos, pelo que a minha intenção é trazer algum valor, e se sentirem que há algum aspecto em que não estou a ser ou suficientemente claro, ou que poderia eventualmente acrescentar mais valor, por favor, interrompam e questionem-me. Posto isto, o renting também em linha com, e vou passar muito tempo, não muito, mas muito tempo a referir a intervenção anterior. O renting, eu se me afastar, depois deixam-me ouvir. O renting, tal como foi já deve ser do vosso conhecimento pela informação que passou há pouco, é responsável por colocar nas estradas de Portugal, em concreto, cerca de 40 mil viaturas todos os anos. E é com esse peso que nós aceitamos e assumimos e atuamos em consonância com a responsabilidade que isso também acarreta. E é esse peso que nos move no sentido de transformar as nossas organizações para que elas sejam mais ESG compliant, porque temos de facto um papel relevante. A minha apresentação, que vai ser sucinta, espero eu, tão sucinta quão completa, visa dar-vos a noção de como é que nós, no renting, vemos a transformação da qual queremos fazer parte e da qual queremos ser um motor impulsionador, com casos muito concretos e tangíveis. Portanto, não vou centrar tanto por conta da posição para com a apresentação anterior, na taxonomia, mas mais no cotidiano de uma organização de renting em termos de ESG, o que é que norteia os nossos esforços e o nosso mindset. Para começar, pelo incontornável e pelo provavelmente mais sonante aspecto, que é as emissões de gases que contribuem para o efeito de estufa, são indissociáveis do papel dos transportes terrestres, dos transportes terrestres rodoviários, e aí assume uma preponderância determinante o veículo automóvel, que é depois o subset do qual estamos a falar. Isto per si aumenta a nossa responsabilidade, mas também nos traz uma luz de esperança, alinhado com o que o meu colega há pouco mencionou, de haver a ambição e normativas nesse mesmo sentido de enforcement, de haver uma pegada carbónica tendencialmente zero no ano 2050, e efetivamente o setor automóvel ligeiro, dados os recentes desenvolvimentos tecnológicos, bem como aqueles que se perspectivam no futuro mais próximo, reúne condições para que isso possa vir a ser uma realidade. Mas para que isso seja uma realidade é preciso que nós, renting, enquanto player com responsabilidade no mercado, efetivamente passemos à ação. E é isso que fazemos todos os dias, concretamente aplicando princípios orientadores da nossa conduta diária nos 3 pilares, I, S e G. Concretamente, no que diz respeito à dimensão ambiental, temos uma política de procurement alicerçada na parceria com fabricantes automóveis, muitos deles inexistentes há meia dúzia de anos atrás, outros existentes, mas que estão em conversão de toda a sua indústria, e temos essa abordagem de parceria no sentido de, também um aspecto referido pelo meu colega Vítor Graça, conseguirmos ter a nossa capacidade negocial de escala no sentido de trazer benefícios na aquisição e na disponibilização depois de viaturas de última geração. Aspecto que nem sempre é atingível numa primeira ronda, porque estas viaturas ainda têm um custo superior de fabricação, pelo que o nosso papel enquanto grossista, chamemos-lhe assim, pelo menos no ponto de vista da compra, é uma valência da qual tiramos partido, para depois passar esse benefício a quem nos procura em termos de parceiro para soluções de mobilidade. Mas o futuro não é só a eletrificação, e não só a eletrificação é verde.
também a parceria que estabelecemos de uma forma regular com players do mercado energético, portanto aqui já não tanto no mercado da construção automóvel, mas do mercado energético, fazem perceber ou nos trazem novidades animadoras relativamente a outras fontes de combustível, nomeadamente os biofuels e o hidrogênio, que não sendo, pelo menos na fase atual, de emissões zero, reportam emissões significativamente inferiores àquelas que as tradicionais viaturas ICE de combustão interna assentes em combustíveis fósseis acabam por emitir. E, portanto, também aqui os players do renting estão em proximidade com estes outros players do ecossistema, no sentido de encontrar soluções energéticas menos poluentes do que as tradicionais assentes em combustíveis fósseis. Mas isto não acontece do dia para a noite, não conseguimos mitigar na totalidade, conseguimos minimizar, pelo que também é importante termos em conta que há iniciativas de possível compensação pelas emissões que, entretanto, se vão realizar até ao tal momento em que atingiremos a neutralidade carbónica. Há uma série de entidades europeias, bem como nacionais, organizações que estão capacitadas para ajudar qualquer entidade, e nós, no Renting, colaboramos com várias. Muitas são de cariz regional ou municipal, outras atuam a nível nacional, mas são entidades que permitem fazer, antes de mais, uma completa identificação do que é a pegada carbónica no momento de partida e, na sequência dessa identificação, perceber quais é que são os mecanismos, quais é que são os programas que é viável nós, enquanto parceiro, enquanto entidade de renting, bem como os nossos clientes, aderirem a esses mesmos programas, no sentido de haver uma compensação pelas emissões que, entretanto, ainda temos continuado e vamos continuar, infelizmente, a colocar na atmosfera. Ainda na dimensão ambiental, e como também foi mencionado pelo meu colega, que muito me facilitou a vida porque foi introduzindo os temas e, portanto, eu vou-te citando, fazendo pontos, a circularidade prende-se com um aspecto relevante na medida em que nós temos uma capilaridade nacional de rede de oficinas e concessionários que nos são próximos, digamos assim, que é a nossa rede preferencial, e nessa rede nós conseguimos exercer uma influência relevante no sentido de aumentar a substituição de peças que já têm uma segunda vida, ou que vão para uma segunda vida e que são reutilizadas ou vêm de reciclagem, em detrimento de peças completamente novas, e portanto logo aí vem a diferença que isto tem upstream em termos de menos impacto ambiental da pegada que toda essa nova já não tão nova peça tem, bem como o packaging de todas as peças, sejam elas peças com segunda vida ou peças totalmente novas, e exercemos uma grande pressão sobre os nossos parceiros no sentido deles próprios serem criteriosos, e depois temos auditorias in loco que visam identificar efetivamente o tipo de packaging, porque eu não sei se sentem isso em vossas casas, eu dói-me o coração quase todos os dias quando vou com os meus filhos ao Ecoponto, não vou todos os dias, mas quando vou, a quantidade de plástico que nós temos em nossas casas que não serviu para mais nada, que não tenha sido para trazer alguma coisa. E o mesmo se aplica às peças automóveis. Qualquer componente historicamente viria embrulhado numa embalagem que tinha como função apenas isso, e depois sabemos que os plásticos têm uma vida quase eterna e há um preço a pagar. E nós fazemos muita pressão no sentido do próprio invólucro em que as peças vêm, sejam elas peças rigorosamente novas ou, de preferência, peças de segunda vida, virem numa embalagem de cartão, numa embalagem de preferencial, a própria até feita com base em materiais reciclados. E esta é a nossa linha de atuação na dimensão ambiental e que fazemos todos os dias e que, com toda a humildade, tentamos fazer bem, mas sabemos que tem um caminho enorme ainda de progressão à nossa frente. Mas estamos a fazer o caminho.
Do ponto de vista do outro pilar, do pilar social, existem, e eu aqui falo não só do que fazemos, bem como do que pode ser feito, mas existem e nós fazemos, temos um programa exigente e ambicioso de DEI, de diversidade, equidade e inclusão. Temos metas, o setor, bem ou mal, é o que é, não olhamos para trás, olhamos para a frente. O setor é um setor vincadamente masculino e nós temos uma ambição muito determinada com KPIs concretos e detalhados no sentido de aproximar muitas mulheres da gestão topo e da gestão intermédia nas nossas organizações e temos um roadmap de implementação para isso, mas trabalhamos a montante, peço desculpa, no sentido de capacitar essas mesmas mulheres, criando programas especificamente dedicados à sua formação e capacitação, e temos depois fóruns de medição regular com planos, inclusivamente, de sucessão, para os quais temos que ter forçosamente mais indivíduos do género feminino do que indivíduos do género masculino presentes nesses mesmos planos de sucessão. E é um aspecto auditável e fazemos-lo com toda a ética e a idoneidade, que é depois ainda a outra dimensão. Mas programa de DEI essencial para garantir, de facto, a equidade e inclusão. Mas não é só de igualdade de género que estamos a falar em termos de igualdade de oportunidades. Temos também metas ambiciosas, mas se não sonharmos alto, achamos que não vale a pena e não iremos conseguir cumprir com os desígnios a que nos propomos, mas dizia de inclusão, portanto, recrutamento, formação e capacitação interna de elementos de recursos humanos com necessidades especiais, com características especiais a priori e depois também com capacidades especiais. E também aí temos ambições, temos metas e medimos regularmente como é que estamos no plano e é um aspecto ao qual damos muito relevo desde o topo das organizações. A intervenção junto da comunidade, nomeadamente na comunidade mais próxima das organizações. Concretamente, pode ser feita atribuindo... Temos várias formas para o fazer. Uma delas é a atribuição de uma bolsa de horas anual para que cada colaborador possa simplesmente justificar que durante aquelas horas esteve a participar num movimento de integração na sociedade, seja para ajudar uma comunidade mais carenciada, seja para ajudar uma instituição, uma IPS, seja para limpar uma praia, seja para o caso mais concreto e mais próximo no qual eu pessoalmente estive envolvido, foi a limpar uma floresta. Há colegas que recentemente estiveram envolvidos numa iniciativa de florestação. Mas dizia, então, aqui há a dimensão de atribuirmos uma bolsa de horas, que é um budget, digamos assim, atribuído por defeito a todos os nossos colaboradores, que podem utilizar de forma autónoma ao longo do ano, mas também colaboramos enquanto instituição, portanto, aí de uma forma agregada e formal, com outras instituições, sejam elas focadas no bem social, sejam elas instituições que de alguma forma estão carenciadas e nós participamos formalmente com a alocação de recursos, muitas vezes financeiros, a maior parte das vezes humanos, porque comunicamos internamente e as nossas pessoas sentem o chamamento e entregam-se à causa, seja com bens materiais, muitas vezes alocando no nosso caso, viaturas, porque é o core e é o bem que muitas vezes faz falta e é aquele que nós também temos em armazém, digamos assim. Por outro lado, também norteamos, isto é mais fácil dizer do que fazer, o que eu vou dizer, aliás, tudo é, mas isto em concreto, norteamos a nossa atuação em torno do cliente. Em jargão, eu diria, e digo muitas vezes, e
e faço todos os dias como um desses valores, somos uma organização customer-centric. Uma organização que mede o renting em geral tem uma panóplia de ferramentas que permitem medir através, de uma forma muito simplista, de 2 indicadores, o Customer Satisfaction Index ou o NPS, que eu acredito que conhecem. NPS significa Net Promoter Score e, portanto, qual é o grau de vontade que um cliente meu tem em me recomendar, e o primeiro é qual é o grau de satisfação que um cliente tem comigo. Medindo isso de uma forma regular, no caso concreto, cotidianamente, através de vários meios, SMS, e-mail, chamada telefónica, proativa ou reativa na sequência de um contacto para o nosso Customer Service, no final do contacto. Somos muito orientados para monitorizar os KPIs que espelham a experiência dos nossos clientes e atuamos ao mais alto nível na organização com um sistema de incentivos que visa criar uma orientação genuína e real para essa mesma experiência de cliente, porque é uma dimensão da sociedade que muitas vezes é dada por garantida, e quando falamos às vezes de ESG estamos a sonhar, e ainda bem, com a comunidade de uma forma mais lata, mas esquecemos que de facto quem paga o nosso ordenado é ali um stakeholder que está logo ali do lado de fora da nossa organização e que nós levamos muito a sério e que ouvimos. Ok, tem que se apontar para ali. Por último, relativamente à dimensão governance. De facto, o renting não é uma entidade regulamentada pelo Banco de Portugal. Muitos dos players de renting, no entanto, pertencem a instituições financeiras que o são, e alguns em concreto são regulamentados pelo Banco Central Europeu, pelo que as normas são, nesses casos concretos, muito exigentes. Concretamente até relativamente a um aspecto que vem já aqui à frente também neste mesmo slide, mas a nossa ambição vai para lá daquilo que é a regulamentação à qual estamos sujeitos. Também em total sintonia com esta cultura e este espírito de ir para lá daquilo que é o óbvio e o imediato e o necessário, também aqui nos sujeitamos, por iniciativa própria, a ser mais escrutinados do que apenas pelos reguladores e, portanto, pelos auditores financeiros, que também teríamos que ser sempre, e há uma série de normas, nomeadamente agora as mais recentes normas de ESG, mas a norma ISO de qualidade, nas quais somos certificados, muitos de nós, e isso conduz a que as nossas práticas tenham efetivamente que espelhar as melhores práticas, passa a redundância, portanto a nossa conduta tem que espelhar as melhores práticas em termos de atenção ao nosso governance e, em concreto, atenção àquilo que são as diretivas e as ambições ESG. Práticas éticas comerciais é uma condição sem a qual não conseguimos dizer, sem pestanejar, que somos um setor no qual o ESG é levado a sério. Portanto, a nossa conduta ética é reforçada recorrentemente através de formações, que em muitos casos as casas-mães emanam. Não há escapatória a qualquer colaborador de não fazer essas formações. Inclusivamente, eu tenho no meu departamento vários elementos que por uma ou outra razão estão ausentes, até por razões boas de maternidade, e sou constantemente levado ao púlpito para ser chicoteado, não, mas pronto, para ser de alguma forma, para sentir calor, porque é inaceitável termos elementos nas nossas organizações que não fizeram o treino. O treino tem um teste no final, teste que não é necessariamente fácil. Confesso-vos que há vários elementos da direção, não quero estar aqui a dizer que eu não, mas é verdade, mas no entanto, porque me apliquei um bocadinho mais e já estava avisado, que não passaram na primeira tentativa. Portanto, são testes muito exigentes em termos de como atuar perante dilemas de natureza ética.
E toda a nossa postura relativamente, portanto, isto internamente, isto depois tem que se espelhar naquilo que é a nossa prática comercial e a nossa relação também com os nossos concorrentes diretos e indiretos, que continuam a ser um stakeholder muito relevante. Portanto, atuamos com ética porque a nossa fama irá continuar cá. E o ESG é isso, é essencialmente futuro. A este respeito, ia dizer, também havia um outro aspecto relevante, mas que agora me passou, relativamente à ética. Privacidade de dados, muito relevante. Eu penso que o Vítor Graça também mencionou as necessidades relativamente a anti-money laundering, branqueamento de capitais, idoneidade e por aí fora. Portanto, somos fortemente escrutinados, e ainda bem que somos, e fazemos-lo de braços abertos em QIC, que é Know Your Customer, as políticas Know Your Customer, mas por outro lado, e veio trazer muitos entraves operacionais à nossa organização, mas para um bem maior, não podemos olhar apenas para o nosso umbigo, estamos a cumprir para que a comunidade funcione de uma forma mais equitativa e justa para quem cumpre e para quem não tem nada a temer. E fazemos isso de forma balanceada com as políticas de GDPR, portanto, RGPD, peço desculpa, no sentido em que temos que recolher muita informação, mas essa informação depois tem que ser tratada de acordo com as regras da confidencialidade e do opt-out e por aí fora. Portanto, também aqui um grande investimento por parte dos players de renting, no sentido de nos capacitarmos de processos e tecnologia que permitam isso mesmo. Por um lado, conhecer Know Your Customer, por outro lado, ter o direito de ser esquecido, ter o direito de acesso aos dados, o direito de mais ninguém ter acesso àqueles dados para nada que não seja aquilo em que efetivamente é o core da renting. E isto é muito exigente, mas também assim é que vale a pena. Se não fosse exigente, não chamava o melhor de nós. Para terminar, e obviamente também estando disponível para quaisquer questões ou pedidos de esclarecimento ou de maior detalhe, dizer que nós identificámos claramente que, e não é exclusividade das instituições de renting, obviamente, mas dando aqui a minha perspectiva, o ESG é exigente, traz uma série de desafios, nomeadamente em termos da capacitação humana, investimento em novos processos, em novos controlos, em novos skills, portanto, formação constante, awareness de toda a organização e de todos os elementos, um awareness que tem que ser reforçado constantemente, e, em muitos casos, inclusivamente, ferramentas de tecnologia que têm que ser implementadas e que têm um custo. Mas isto é largamente suplantado, pelo menos a médio prazo, estamos certos, que é suplantado por uma maior capacidade de gestão dos riscos regulamentares, uma maior capacidade de gestão dos riscos de reputação, uma consequente obtenção de maior confiança e lealdade por parte dos nossos clientes, um atingimento de um maior nível, e também mencionado pelo Vítor Graça anteriormente, um nível de eficiência operacional superior àquele que teríamos se não tivéssemos a preocupação com a adoção de todas estas regras. E também o meu colega frisou, e muito bem, um aspecto não displicente, especialmente no mundo em que estamos, que é uma significativa economia de custos. E, portanto, é virtuoso, é custoso, mas é virtuoso, e, por fim, uma capacidade de nos fazermos ao futuro de peito aberto e sentirmos que estamos a contribuir para um planeta melhor e para uma sociedade melhor, que é o que também nos permite deitar-nos mais bem com a vida à noite e depois, no dia a seguir, voltar e sentir que estamos a fazer algo para lá ou para além do que seria só o pão com manteiga. Peço desculpa pela expressão, mas do fazer mais do mesmo. E era isto. E é isto, na realidade. Não sei se têm alguma questão, se têm algum aspecto em que eu deva ser mais exaustivo. Eu não sei se este slide já estava... Ok. Obrigado. Alguma questão? Fez sentido?
Muito obrigado.